Eu quero refletir com você sobre a importância da Palavra de Deus. A Bíblia é o livro de Deus. Esse livro é importante para você? Então, sobre este tema, eu quero analisar juntamente com você a importância da Palavra de Deus. Se você estiver com a Bíblia em mãos, abra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Está escrito: toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o livro dos livros, o livro por excelência. O livro de Deus, escrito aos homens. Por meio da palavra, o homem pode conhecer a Deus e a sua vontade. Por meio da Bíblia Sagrada, o homem pode entender o plano de salvação pelo qual Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Por meio da palavra de Deus, o homem pode crer em Cristo Jesus. Como está escrito, Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus dá condição ao pecador de entender o plano de salvação, de compreender as verdades acerca do Evangelho, das boas novas de salvação. Então o homem crê em Cristo, se arrepende dos seus pecados. A Bíblia Sagrada, ela revela acerca de Cristo, da sua obra, nos informa a nossa condição diante de Deus. A palavra nos instrui, nos dá discernimento. A Bíblia Sagrada. É triste a falta de conhecimento e o analfabetismo bíblico. Tem pessoas que não têm um compromisso com a palavra, não estudam a palavra, não leem a palavra. Por isso, são analfabetos bíblicos, não têm conhecimento da palavra de Deus. Passam por vergonhas, porque não conhecem as Escrituras Sagradas. A falta de conhecimento tem levado pessoas a cometer heresias. A falta do conhecimento bíblico tem levado as pessoas a cometer engano, a ensinar enganos e heresias. O conhecimento verdadeiro da palavra de Deus vai nos livrar de pecarmos contra Deus, ensinarmos heresias ou falsos ensinos. É triste quando vemos pregadores da palavra de Deus que não conhecem a Bíblia, não conhecem a palavra de Deus, comete heresias, enganos e ensina o povo esses ensinos errôneos. A falta do conhecimento, meus irmãos. A falta do conhecimento da palavra de Deus. Essa falta de conhecimento leva-os à ignorância acerca da Bíblia Sagrada. Mas você, eu, precisamos voltar ao conhecimento verdadeiro da palavra. Precisamos se entregar ao conhecimento da palavra de Deus. Precisamos conhecer a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus é a nossa regra infalível de fé e prática. A Bíblia Sagrada é a regra infalível de fé e prática. Ou seja, ela determina o que crer, o que devemos crer. Ela determina como devemos viver, o que devemos fazer. Ela é a regra. Ela determina. A palavra de Deus é importante para nossas vidas. E a falta de conhecimento tem levado pessoas à ignorância, a cometer vários erros por falta de compromisso com a palavra, por falta de conhecimento da palavra, de tal forma que eles cometem enganos voluntariamente às vezes. Mesmo conhecendo a palavra de Deus, acabam não obedecendo a palavra de Deus. Outros, por sua vez, não conhecem e são ignorantes da palavra. E a falta desse conhecimento os leva a cometer vários ensinos e ações erradas. Em Oséias capítulo 4, verso 6, está escrito: o meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. Essa passagem aqui, Deus promete o juízo sobre Judá e Israel, que era seu povo, porque o povo estava na malícia e, além disso, eles eram ignorantes acerca da vontade de Deus por sua palavra. Como pode um cirurgião não saber fazer cirurgia?
Como pode um professor não saber ensinar? Como pode um advogado não saber das leis? Assim, como pode um cristão verdadeiro não conhecer a palavra de Deus? Isso é triste, entristecedor. Um cristão que nasceu de novo, mas não conhece a palavra. E a postura deve ser de você, minha, de se voltar para a palavra e conhecer a palavra de Deus. Precisamos desse conhecimento verdadeiro, bíblico, esse conhecimento salvador, esse conhecimento acerca da palavra de Deus. Você precisa se dedicar na leitura da Bíblia Sagrada, no estudo da palavra de Deus, para só assim você poder conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. No Salmo 119, verso 11, o salmista ele diz: escondi as tuas palavras no meu coração, para eu não pecar contra ti. O salmista escondeu o melhor, a palavra de Deus. E escondeu no melhor lugar, no coração. E escondeu com o melhor propósito, não pecar contra ti. Podemos aprender com Jeremias, capítulo 15, verso 16. Jeremias diz: e logo quando achei as tuas palavras, a comi, e a tua palavra foi para mim um grande gozo e alegria do meu coração. Jeremias, ao achar as palavras de Deus, ele ingeriu, ele absorveu a palavra de Deus. E para ele não foi tristeza, foi alegria do seu coração. No Salmo 119, verso 9, está escrito: como purificará o jovem os seus caminhos, observando conforme a tua palavra. A palavra de Deus purifica, dá a direção correta, o caminho para a vida daqueles que se submetem a ela. Em João 8,31, Jesus falou acerca dos seus discípulos, daqueles que verdadeiramente servem a Ele. E Ele disse aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Os verdadeiros discípulos de Jesus permanecem na palavra de Jesus. Você és um discípulo de Cristo, então você deve permanecer na palavra de Cristo. Você deve permanecer na palavra de Deus. Um verdadeiro servo de Deus ama a palavra, deseja a palavra, anseia pela palavra. O que ele mais quer é ouvir as palavras de Deus. O que ele mais deseja é conhecer a vontade de Deus revelada na sua palavra. Você precisa conhecer a Bíblia Sagrada para não ser um analfabeto bíblico. Precisamos adentrar no conhecimento, na profundeza, na imensidão que é a palavra de Deus. Não temos condição de conhecer a palavra de Deus totalmente, porque esse Deus é infinito. Esse Deus que é revelado na palavra é infinito. E nós temos mentes finitas. Não temos condição de conhecer a Bíblia totalmente, plenamente, mas podemos conhecê-la suficientemente. Porque Deus assim o quis, se revelar a nós por meio da sua palavra. Então podemos conhecer a Deus de forma suficiente. Devemos ter esse conhecimento acerca da Bíblia. A palavra Bíblia significa coleção de pequenos livros. No original, Biblos, coleção de pequenos livros. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é composta de 66 livros, 2 testamentos. No Antigo Testamento, 39 livros. No Novo Testamento, 27 livros. A palavra de Deus é a verdade que precisamos seguir. E no início da Bíblia temos o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio. Temos os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdra, Neemias e Esther. Temos também os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Temos também os livros proféticos, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. No Novo Testamento temos os evangelhos Mateus, Marcos,
Lucas e João. O livro histórico, Atos, as epístolas, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e, por fim, Apocalipse. 66 livros inspirados por Deus. A Bíblia Sagrada, escrita por cerca de 40 autores. A Palavra de Deus. Esse livro é precioso e o tema central da Bíblia é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Senhor Jesus, é o tema central da Palavra de Deus. Em Gênesis 3,15, ele é aquele que viria da descendência da mulher e pisaria na cabeça da serpente. Êxodo 12, o cordeiro que era sacrificado na Páscoa apontava para o Cordeiro de Deus, que é Cristo. Como disse João Batista, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Isaías 53, ele é o servo sofredor, que por amor de nós se entregou na cruz. Que por amor dos seres viventes, dos homens, mulheres, crianças, adultos, senhoras, senhores, ele se entregou na cruz. Em Zacarias 9,9, uma profecia acerca dele e acerca do rei que viria. Então a Bíblia aponta para Cristo. Ele é o tema central das Sagradas Escrituras. No Novo Testamento também não é diferente. Nos Evangelhos, Cristo é manifestado. Em Atos, ele é proclamado. Nas epístolas, ele é explicado. E em Apocalipse, Cristo é aguardado. Por isso que João, ele finaliza dizendo uma oração. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo, ele é o tema central das Escrituras. Ele é o tema central da Palavra de Deus. O Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, precisamos, ao ler as Escrituras, entender que Cristo é o tema central. Isso nos direcionará. Porque Cristo é o tema, o foco central da Palavra de Deus. E a Palavra de Deus, ela tem várias qualidades que não daria para falar todas elas aqui. Mas algumas delas. Primeiro, ela é a verdade. A Palavra de Deus é a verdade. Nela não há falsidade nem engano. Ela é a verdade que o ser humano precisa seguir. Que você precisa seguir. Em João 17, o Senhor Jesus, o Cristo, ele orou pelos seus discípulos e por todos que iam crer nele. E ele disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E os discípulos seriam santificados, separados para Deus por meio da palavra. O cristão precisa conhecer a palavra. Você precisa entender a palavra de Deus. Precisa conhecer a palavra de Deus. No Salmo 119, verso 160, está escrito: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. A palavra de Deus, ela é verdade. Não somente isso, além de ser a verdade, a palavra de Deus, ela é inspirada. A palavra inspirada significa soprada, e foi soprada por Deus. Embora Deus usou autores humanos para compor a Bíblia, foi a sua vontade, o próprio Deus que elaborou tudo isso. Então, inspirada por Deus. O texto que lemos ao iniciar, 2 Timóteo 3, versículo 16, que diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A palavra de Deus é inspirada. Isso que a qualifica como palavra de Deus. Ela foi inspirada por Deus. Não somente isso, além dela ser a verdade, ser inspirada, a Bíblia é autoritativa. Isso significa que a palavra de Deus, ela tem toda autoridade. Ela determina o que devemos fazer. Ela é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia determina como você deve viver. A Bíblia determina como você deve agir e o que você deve crer. Ela é a autoridade final para a vida daqueles que se submetem a ela. Ela é autoritativa. Ela tem toda a autoridade. Porque
ela tem toda autoridade porque foi o próprio Deus que a inspirou. A palavra de Deus, ela tem toda autoridade sobre a minha e a sua vida, se você se submeter a ela. E não somente isso, além dela ser a verdade, além da palavra de Deus ser inspirada, autoritativa, ela é suficiente. A palavra de Deus é suficiente. Somente ela basta. Ela é o bastante para nossas vidas. Não precisa de mais nada para determinar como devemos viver. A palavra de Deus já diz como devemos viver e o que devemos crer. No Salmo 119, verso 7, o salmista diz que a tua palavra, Senhor, a tua palavra, ela é perfeita. O salmista diz que a palavra de Deus, ela é perfeita. Então a palavra de Deus é suficiente. Você não precisa de mais nada além da palavra de Deus para determinar o que você deve crer. Então a palavra de Deus é suficiente para a sua vida. Eu não estou dizendo que você não pode ler livros, estudar livros direcionados ao entendimento da palavra. Não. Eu estou dizendo que a palavra de Deus, ela determina tudo. Ela é suficiente para a sua vida. E se o livro, algum livro que você estiver estudando, estiver de acordo com a palavra de Deus, você pode ler à vontade. Porém, se ele estiver em desacordo com a palavra de Deus, o abandone. Porque a Bíblia já determina como você deve viver. A Bíblia é a verdade estabelecida por Deus. A palavra de Deus é importante para nós. Além desses benefícios, além dessas características, qualidades da palavra de Deus, ela traz benefícios para nossas vidas. Primeiro, a palavra de Deus, alguns benefícios aqui expressos, a palavra de Deus, ela nos liberta da ignorância. João 8,22 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus, ela nos liberta da ignorância, da falta de entendimento, da falta de compreensão, da falta de compreender qual é a vontade de Deus, de se submeter, como se submeter à vontade de Deus. Então a palavra de Deus nos liberta da ignorância. Quando conhecemos essa verdade, que é a palavra de Deus, abandonamos tudo aquilo que um dia possivelmente vivíamos ou que alguns podem estar vivendo. Por meio da palavra, você talvez me ouve e ainda não é cristão. Talvez que você me ouve e ainda não serve a Cristo. Só por meio da palavra de Deus você pode conhecer a Deus de uma forma salvadora. Só assim, se você conhecer a Bíblia e submeter a ela, você pode então se achegar a Cristo, que lhe dará a vida eterna, por meio do conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus é importante para todos os seres humanos. Todos os seres humanos precisam conhecer a boa e a vontade de Deus. E a palavra de Deus nos liberta da ignorância, do engano. Não somente isso, a palavra de Deus, ela nos dá entendimento. A palavra de Deus nos dá consciência, entendimento. No Salmo 119, verso 130, o salmista diz: a exposição das tuas palavras dá luz e entendimento aos simples. A exposição da palavra de Deus dá luz e entendimento àqueles que não têm entendimento. É por meio da palavra que você pode, então, se tornar sábio. Como disse Salomão, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E a palavra revela isso. Então a palavra de Deus, ela dá sabedoria e entendimento. A palavra de Deus também santifica. Em João 17 está escrito: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus, ela dá esse conhecimento. E esse conhecimento santifica. A palavra de Deus deve ser vivida. A palavra de Deus deve ser compreendida. A palavra de Deus deve ser entendida. Então você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa entender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a coisa mais importante para a sua vida. Por meio dela você conhece o Salvador, o Senhor, Jesus Cristo. O servo de Deus, ele chegou a dizer acerca da Bíblia Sagrada, acerca de quando você se aproxima da Bíblia, que a palavra de Deus, ela te afasta do pecado. Ele diz: este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. Quando você começa a se entregar à leitura da palavra de Deus, ao estudo da palavra de Deus, e se submete à vontade de Deus, você se afasta cada vez mais do pecado. Porém, quando você começa a se aproximar do pecado, você vai se afastando cada vez mais
da verdade, da palavra de Deus. Isso não pode ser assim. Você deve se aproximar não do pecado, mas da palavra de Deus. Você precisa se entregar ao conhecimento bíblico e submeter à palavra de Deus. Você deve fazer isso. Um servo de Deus chamado George Miller leu a Bíblia Sagrada toda 200 vezes, e sendo as quais ele leu de joelhos. Você precisa se voltar à leitura da Bíblia. Você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa estudar a palavra de Deus. Você precisa compreender a boa e perfeita palavra de Deus. Eu quero finalizar com alguns aconselhamentos para a sua vida. Primeiro, leia a Bíblia. Separe momentos para você ler a palavra de Deus. De manhã, se possível, ao acordar, leia as Escrituras Sagradas. Faça isso. Leia no momento que você tiver tempo, mas estabeleça uma meta de leitura, um capítulo por dia, 2 ou mais. O bom seria se pudéssemos ler um livro todo. Quanto mais lemos, mais compreendemos. Então leia a palavra de Deus. Talvez você não tenha leitura, você pode ouvir a Bíblia. Você pode ouvir a Bíblia no YouTube, você pode ouvir bons pregadores, mas você não pode deixar de ter esse contato com a palavra de Deus. Não somente isso. Você vai ler a Bíblia, mas também você vai estudar a palavra de Deus. Estude. Separe versões da Bíblia. NVI, Nova Versão Internacional. Temos atualizada, a ARA, Almeida Revista Atualizada, que facilitará o seu entendimento da palavra de Deus. Mas estude a Bíblia. Se possível, separe um caderno, uma caneta e faça anotações, dúvidas, perguntas, entendimento. Isso te ajudará numa compreensão maior ainda acerca da Bíblia Sagrada, acerca da palavra de Deus. Você deve estudar a Bíblia Sagrada. Outro aconselhamento, medite acerca da Bíblia. Você pode refletir, pensar, começar a analisar e ver, será que realmente eu estou vivendo o que a Bíblia está dizendo? Será que eu estou fazendo correto? Será que eu estou submetendo à vontade de Deus? Será que eu preciso melhorar? Qual é a minha condição? O que esse texto está dizendo para mim? Como aplicar ele ao meu coração? O que ele está dizendo para mim? Como eu devo reagir? Medite, pense, reflita. Se possível, memorize o versículo. Se você tem dificuldade em memorizar, você pode escrever no papel, colocar na parede e recitar esse texto várias vezes quando você tiver a oportunidade de olhar para ele. Mas você deve guardar a palavra de Deus no seu coração. Medite na palavra de Deus. Reflita na palavra de Deus. Você precisa meditar. Você precisa compreender a Bíblia Sagrada. Então medite na palavra de Deus. E não somente isso. Além de você ler, estudar e meditar a palavra de Deus, você agora vai viver a palavra de Deus. Esse é o mais importante de todos. Porque não vai adiantar nada você estudar, ler e meditar se você não viver a palavra de Deus. Jesus disse: aquele que ouve as suas palavras e não pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a areia do mar, veio a chuva, os ventos, e bateu contra aquela casa e a queda foi grande. Aqueles que não praticam a palavra de Deus, escuta, mas não pratica, é semelhante a esse homem que construiu a sua casa sobre a areia do mar. Porém, aqueles que ouvem a palavra de Cristo e se submetem à palavra de Cristo, é semelhante a um homem que colocou a sua casa, que fez a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, os ventos, bateu contra aquela casa e nada lhe aconteceu. Porque aquela casa estava firme sobre a rocha. E assim, você deve estar firme sobre a verdade da palavra de Deus, praticando a palavra de Deus. Então viva a palavra de Deus. Então você precisa não somente ler, estudar e meditar a palavra de Deus, você precisa viver a palavra de Deus. Você tem vivido a palavra de Deus? Você tem praticado a palavra de Deus? Reflita sobre isso. Analise. Pense se você realmente está dentro do centro da vontade de Deus e está praticando aquilo que Deus quer por meio da sua palavra. Então você deve praticar, viver a palavra de Deus. Aí depois, só então, você vai pregar a palavra de Deus. Depois de você ler, estudar, meditar
Depois de você viver essa palavra, você pode então compartilhar essa palavra para com os outros. Você pode pregar a palavra de Deus. Então pregue a palavra de Deus, mas primeiro viva a palavra de Deus. A Bíblia é uma carta de amor de Deus para nós. A Bíblia é uma carta em que Deus revela a sua vontade aos seres humanos, a você. E o plano de salvação que é necessário para aqueles que ainda não estão em Cristo. Então a Bíblia é importante. Ela conduz o homem aos caminhos corretos e fazer a vontade de Deus. Então a importância da palavra de Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. A palavra de Deus é importante e você deve se submeter a ela.